Agora, 2h07, a gente aciona nossa reportagem em Brasília. O Ivan Brandão sempre participa neste horário e hoje traz mais detalhes sobre o trabalho do Congresso. Enfim, temos trabalho no Congresso, Ivan. Boa tarde. Temos trabalho no Congresso. Boa tarde para você, Ale, Larissa, Isa. Oi, boa tarde. Impressionante, né? Falei ontem, né, que a diferença de tratamento para as duas ocupações, né, dos plenários da Câmara e do Senado entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hoje o Davi Alcolumbre entrou no plenário, sentou na mesa, abriu a sessão, já botou em votação. Quem for a favor, permaneça como está, um abraço e já era. Foi assim. Não deu muita bola para aquilo que aconteceu, diferente do Hugo Mota, né, que demorou para sentar na cadeira, para fazer aquele discurso que também, eu até citei hoje aqui, Ale, no nosso horário local, a gente ouviu deputados da bancada do Distrito Federal, da oposição e da base, e eu citava e repercuti com eles a impressão que eu tive de Hugo Mota ontem na abertura dos trabalhos, de olhar meio vazio, ao longe, assim, sem de fato iniciar o discurso, né? Por várias vezes ele ficou ali, eu quero pedir, ele tava, sei lá, parecia assim meio perdido, mas depois engrenou e conseguiu, né, de alguma forma desobstruir a mesa da Câmara dos Deputados, e hoje a gente teve sessão também na Câmara, com algumas matérias sendo aprovadas, aliás no Senado também, matérias importantes, né, a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, que era uma medida provisória, vai à sanção agora, quer dizer, a coisa está rolando, mas ainda paira a sombra, né, da oposição ali querendo dominar a pauta e colocar, tanto no Senado quanto na Câmara, impeachment de Alexandre de Moraes, o fim do foro privilegiado e a anistia geral e restrita. Aliás, Hugo Mota conversou com os repórteres quando chegou à Câmara dos Deputados hoje, falou sobre esse momento aí ainda bem institucional, né? Um diálogo bem diferente, um tom bem diferente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hugo Mota ainda está na história do pano quente, né? Retomar o diálogo e a institucionalidade, a gente vai ouvir. Eu penso que mais uma vez o diálogo prevaleceu, nós tivemos a capacidade de conversar o dia todo com todas as lideranças, de poder demonstrar que nós não abriríamos mão de reabrir os trabalhos ontem, conforme o nosso regimento prevê, respeitando a nossa Constituição, respeitando o direito ao contraditório, podendo respeitar todos os partidos, todas as lideranças e trazer de volta aquilo que a casa tem que ser, que é o ambiente do debate, o ambiente da discordância, o ambiente da defesa das ideias e a partir daí deixar o parlamento funcionar da maneira mais institucional possível. Fato é que quem sai mais fortalecido de toda essa confusão é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Isabela, porque ele que nos bastidores dialogou e muito com os deputados da oposição para que a mesa fosse liberada, né? Inclusive muitas analistas, enfim, e muitos deputados falando que na verdade é ele que está ali por trás desse diálogo. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, também foi questionado sobre a atuação do ex-presidente Arthur Lira nessa confusão que tivemos de ontem para hoje. O presidente Arthur Lira é um amigo, é uma pessoa que tem colaborado muito com o país, nas matérias que tem relatado recentemente no imposto de renda. Foi um presidente que atuou aqui sempre também na defesa institucional da Câmara. E é natural que em momentos de tensão, todos aqueles que querem o bem da casa se unam para construir as soluções para os problemas. O presidente Arthur participou de alguns diálogos ontem, já quando chegamos aqui na Câmara, como todos os líderes participaram. Então é natural que todos possam colaborar em momentos como aquele que nós vivemos nos últimos dias. Foi uma tensão que acredito eu que a casa não viveu na sua história recente. Muita gente falando aquela história do quebra-queixo, né? Sempre meio confuso, mas falando ali que sim, Arthur Lira teve alguns diálogos, né, com deputados da oposição, mas que é natural que todos aqueles que querem ver o Brasil ir para frente participem dessa discussão. Fato é que não é nem no bastidor, não é nem no off, viu, Isa, Lari e Alê, é no on mesmo. A figura do presidente Hugo Mota está sendo
deixada para trás por alguns líderes da oposição. A gente teve hoje um pronunciamento no plenário do líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, e ele reafirmou que o presidente Hugo Mota não assumiu compromisso de pauta nenhuma com a oposição, dessas três que eu citei agora há pouco, e que o compromisso é com os líderes partidários. Eu estou aqui usando as palavras do Sóstenes, tá? Que representamos a maioria nesta casa. Vamos sim pautar o fim do foro privilegiado e a anistia. Quem define a pauta são os líderes, não o presidente da Câmara, disse Sóstenes Cavalcante, dizendo depois também que nesta casa não há chantagem. Uma fala muito forte, muito dura, e que mostra a diferença aí de força, né, que tem o atual presidente da Câmara e o ex-presidente da Câmara, que mesmo fora da cadeira conseguiu meio que jogar uma água fria ali na fervura, e de repente você tem um líder do PL falando que o presidente da Câmara não define a pauta, quem define a pauta são os líderes. Então esperaremos aí, vamos esperar novos capítulos dessa história. Não é uma luta perdida para a oposição, muito embora hoje os trabalhos estejam correndo normalmente, Isa. Obrigada, Ivan, pelas informações. Então, amanhã na sexta-feira a gente fica no aguardo dessas atualizações, como que o Congresso vai fechar a semana, o que a gente vai ter de novidades, a gente espera amanhã. Uma sexta-feira calma, né, pelo amor de Deus. Ai, por favor, a gente tá merecendo.